Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 14, Amor, Moeda dos Dois Planos. Na terceira parte, o grupo foi buscando outras páginas esclarecedoras de o que é o Espiritismo. Ao término da aula, perguntei a Lázaro: irmão, o que faço para oferecer aos meus leitores, principalmente aos médiuns iniciantes, a elucidação sobre o perigo do ridículo? Pois ultimamente os médiuns só desejam receber Emmanuel, André Luiz, Sheila, Francisco de Assis, Jesus, Maria. E o pior é que encontram irmãos que acreditam neles. O médium tem por dever buscar uma casa espírita, Luiz Sérgio, e essa, por sua vez, deve ter um grupo onde se estudam as obras básicas para o esclarecimento de cada adepto. Mas, irmão, muitos julgam difícil estudar o livro dos Espíritos. Primeiro, o dirigente precisa ensinar o médium iniciante a manusear o livro dos Espíritos, pois é através dele que aprendemos a buscar toda a obra básica. Esse assunto encontramos na introdução do item 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores muitas vezes usurpam nomes conhecidos e respeitados. Como podemos reconhecê-los? Simplesmente buscando a resposta em um livro dos médiuns, capítulo 24, da identidade dos espíritos, provas possíveis de identidade, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Se o médium passar por um grupo sério, onde estudamos a raiz da doutrina e não só saboreamos os frutos dessa árvore, ele jamais usará um nome famoso, sem ter certeza que seja verdadeira a mensagem. Irmão, terminada a introdução, este grupo poderá iniciar a primeira parte? Não. Voltaremos a estudar a introdução, agora com mais conhecimento do que quando iniciamos. E o grupo não se cansará? Não. Se o dirigente encarnado não fugir do assunto, se ele acatar as instruções dos mentores, a aula será muito proveitosa. Abracei Lázaro José e saí contente. Tenho fé de que muitos centros espíritas vão se cuidar. Não são os nomes respeitáveis que tornam bela uma mensagem, e sim o conteúdo da mesma. Ia tão distraído que quase tropecei em Hilário. Pedi desculpas e ele me disse: vamos até a casa de Fernando. Ele hoje sofrerá uma parada cardíaca. Antes de entrar nesse assunto, vamos parar por aqui para a gente poder falar sobre o tema central dessa partezinha aqui. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Aqueles que querem desenvolver a mediunidade têm que ter na cabeça o seguinte: não importa quem vai dar a comunicação, importa o que vai ser feito dessa comunicação. A princípio, quando eu fiz o curso, eu tinha isso comigo, né? Será que realmente tem um espírito ditando para mim a psicografia que eu estou fazendo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Eu sempre fui muito São Tomé, então tudo que eu escrevia na psicografia às vezes tinha a ver com as leituras que eu fazia. Na época eu fazia muita leitura do Religião dos Espíritos, Justiça Moral, que é do Chico Xavier. Então na época eu me enfiava muito nesses livros de mensagenzinhas positivas, motivantes, que a doutrina tem, e tem de monte, não é só do Chico, né? E as minhas comunicações, elas vinham sempre para incentivar a pessoa, sempre para motivar, tirar ela daquele abismo de sentimentos negativos. E aí eu ficava naquela, falava, será que aquilo que eu estou escrevendo tem a ver com as leituras que eu venho fazendo? E já está incutido, né, dentro da gente, e aí eu só exponho? Ou será que de fato tem uma corrente franciscana, como foi detectado na época no grupo que a gente estava, que eu pertencia a uma corrente franciscana? E essa corrente vinha trazer mensagens para as pessoas que estavam em tratamento. Então eu sempre ficava naquela, foi a corrente franciscana ou fui eu, né? E até hoje, olha que eu comecei a desenvolver aos 16 anos, até hoje, toda vez que eu dou uma psicografia, eu pego a minha psicografia e passo para os universitários. Falo, gente, dá uma olhada nisso aqui. O grupo mediúnico tem que analisar para ver se de fato aquele que é vidente, né, se viu que se tinha aquela corrente franciscana do meu lado, aquele que tem a sensibilidade tanto quanto eu, fala, não, realmente eu senti que aqui tinha um amigo espiritual,
Porque se eu não tivesse a certeza de outras pessoas para me garantir que aquela psicografia que eu fiz, de fato, ela é algo plausível que vem do campo espiritual, eu não entrego. Eu não entrego. Pode ser a mensagenzinha mais linda, mais fofa do mundo. Eu não entrego. E a princípio eu também tinha essa questão. Além de eu não acreditar muito nas psicografias que eu fazia, que eu ficava na dúvida, eu também ficava naquela, mas quem é que mandou? Porque a gente quer São Tomé, a gente quer provas, né? Eu quero o nome da pessoa que mandou. Eu quero o espírito. Qual é o espírito que mandou essa mensagem? Para eu escrever o nome dele. Isso aconteceu lá no princípio. E aí um próprio coordenador do nosso trabalho, ele falou uma vez, gente, não importa quem está dando a comunicação. Algumas mensagens que a gente tem nas obras kardecianas, está escrito lá uma letra, né, como assinatura. Tem, eu não sei se é nas obras do Chico, se eu não me engano, que tem o irmão X. Não tem nome, é uma letra, né? A espiritualidade não se preocupa com nome. A espiritualidade não se preocupa com formas no seu perispírito. Ela se preocupa com o andamento do nosso desenvolvimento moral. Então, como a mensagem chega, é que tem que ser analisado. Quem está dando a mensagem não precisa de provas. Por isso que quando eu fui estudar aquela obra Chico e Kardec, eu fiquei assim, me sentindo mal durante a leitura, porque parecia que eu tinha que provar por A mais B, através da leitura, que Chico Xavier era Allan Kardec reencarnado. A espiritualidade superior, ela não tem para ela sentido nenhum. Se Chico foi Kardec ou não foi, pouco importa. O que importa são as obras. O que importa é o material que eles deixaram. E aí os espíritas ficam se dividindo dentro desse debate inútil, porque para a gente realmente é inútil. Se foi ou não foi Kardec ou Chico, qual a diferença que isso faz? O que importa é que Kardec deixou umas obras maravilhosas para consolar a gente. É o consolador prometido da doutrina espírita. É você pegar todo o espiritismo que já sempre existiu na face da Terra e em tantos outros planetas, porque a gente não tem um planeta só com vida, e colocar ele ali, ó, resumidinho, mastigadinho, para você seguir aquilo ali e ser feliz, crescer moralmente. São documentos que nos auxiliam a se desenvolver. É só isso a doutrina espírita, ela não é nada além disso. Ela é baseada em estudo. E aí tem alguns, né, cabeças dentro da doutrina espírita que falam assim, não, a gente não pode ficar só estudando, porque estudar é chato, é monótono, fica cansativo, engessa a pessoa não pode fazer mais nada a não ser sentar e estudar. Olha aí o que a espiritualidade acabou de mandar. Independente de você estudar 1, 2, 3, 1000 vezes o mesmo assunto, é para o teu entendimento, é para o teu avanço espiritual. Então não tem essa de cansar. Se vai cansar é porque o cara não está afim de estudar. Porque quem está afim de estudar para valer, vai falar, caramba, a primeira vez que eu li, eu entendi de um jeito. Agora eu li pela segunda, estou entendendo de outro. Ah, eu peguei alguma coisa dessa vez que da primeira vez que eu li eu não tinha pegado. Então assim, nós temos uma falha moral muito grande, que é a chamada preguiça. E a gente se esconde atrás dessa preguiça para dizer que as coisas são chatas quando elas se tornam repetitivas. A repetição... Eu sempre fazia isso com meus alunos, olha como é que é incrível. Isso aí é do tipo assim, era uma coisa íntima, não foi a faculdade que me ensinou. Toda vez que eu entrava num determinado assunto com meus alunos, eu recordava o assunto anterior. Nós vamos estudar sobre profissões, mas lembra que a gente falou sobre o dia do trabalho, né? Então lá no dia do trabalho a gente falou que tem uma série de profissões e tal, e agora a gente vai esmiuçar como que é o cargo de cada um, o seu trabalho. Então eu sempre fazia um link de uma aula atual com a aula passada. Eu tinha que recordar, eu tinha que revisar aquela lição para que os alunos, opa, peraí, a professora está falando sobre isso porque veio isso antes. Tinha que ter um link, uma ligação, senão ficava tudo muito perdido. Essa ligação dos estudos da doutrina espírita, um livro com o outro, não foi feito à toa. Allan Kardec ele foi liberando as informações dos espíritos aos poucos. Então, o que é o espiritismo? Revista Espírita, traz o livro dos espíritos, depois traz o livro dos médiuns, a Gênese. Poxa, é um amadurecimento de conhecimento para chegar ali no final das obras e compreender as que vinham depois.
Porque todas as mais de 500 obras do Chico, gente, por mais que eu tenha um pouquinho, bem pouco estudo, tem hora que eu me enrolo para ler Parnaso, que são só poesias. Tem hora que eu vou ler essas poesias aqui, que o tico e teco dá um nó que vocês não têm ideia. Eu falo, gente, que palavra é essa? De onde que eles tiraram isso? Que eu não consigo entender a palavra nem para pronunciar, que dirá para entender, compreender o que significa. E aí vem cara e fala que tá chato estudar. Ah, se tiver chato para estudar, lamento, você não serve para ser espírita. Aí tem uns que falam assim, esse jargão de que ser espírita não é para qualquer um, isso não é válido dentro da doutrina. Lógico que é válido. Se você realmente quiser ser um espírita, você precisa estudar. Porque a doutrina, ela não é para qualquer um, é para quem aguenta sim. E aguenta tanto nos momentos de alegria, de descontração, de caridade, de prática no bem, como também no seu íntimo. E a essência da doutrina é estudo. Não tem outro jeito. Espiritualismo não exige estudo. Você já pode chegar lá e falar assim, olha, eu sinto que Iemanjá está aqui do meu lado e ela vai aflorar. Pronto. Aí dentro dos ritos, daquilo que eles acham que, né, os batuque, fumar cachimbo, é que eu não entendo muito do assunto, mas dentro daqueles rituais deles ali, qualquer um pode expor o seu espírito que está te acompanhando. Não tem nenhum tipo de doutrina ali, não tem nenhum tipo de regra. Ah, fulano tá com você? Pode falar, fulano, o que você quer falar? Dentro desses rituais, o que não falta é mistificação. É espírito chegar lá e falar, eu sou Jesus, e todo mundo acreditar que é. Na doutrina espírita, não. Se chegar um espírito falando, eu sou Jesus, a gente vai falar, irmão, então tá. Então fala pra mim tal coisa. Aí você pergunta pra ele outra coisa. Aí você joga mais uma pra ver se pega ele. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, então, né, meu? Jesus ia usar um tipo de palavra como essa, e aí, meu? Não, né? Jesus ia se orgulhar de todo o bem que ele fez? Não. Ele morreu humilde, ainda pedindo perdão para Deus por todos nós. Então, se contradiz aquele que está se dizendo determinado espírito, que na verdade não é, ele quer fazer uma mistificação. Já no espiritualismo, ocorrem as mistificações e ninguém nem percebe, porque não existe aquele rigor, aquela disciplina de você questionar, de você querer realmente saber quem é que está ali. Algumas comunicações são necessárias esses questionamentos, porque a gente está vendo que o espírito que está ali não é o que se diz ser. Agora outras a gente nem questiona, porque o que importa é que aquela mensagem vai confortar aquela pessoa que está sendo assistida. As últimas psicografias que eu fiz, eu fiquei muito na dúvida, porque eu não fazia parte daquele grupo de médiums, eu caí praticamente, né, de gaiata ali. Cheguei no grupo, fui muito bem recebida, o grupo me acolheu muito bem, mas eu não fazia parte daquele grupo, eu não estudei com aquele grupo. Sem ligação alguma com o grupo, eu entrei e fui acolhida. Então, a princípio, eu não deveria estar fazendo a psicografia logo de cara. Mas falaram para mim, olha, se você sentir a necessidade tal de escrever, pode escrever. Por noite, a gente atendia de 5 a 7, 8 pessoas, né? Era bastante gente para psicografar. E eu tinha aquela necessidade, a princípio, de mostrar serviço. Falei, gente, eu tô aqui, não posso ficar aqui sentada só olhando, né? Então eu vou escrever. Qualquer coisa que eu sentir, eu vou escrever. As mensagens eram motivantes. Era motivacional, era para a pessoa suprir as necessidades dela, algumas um pouco mais particular, né? Mas em momento nenhum eu peguei uma psicografia e falei assim, olha, tá aqui. Não, eu passava pelo grupo. Vocês enxergaram alguma coisa? Vocês viram se realmente é isso? Vocês têm certeza? Vocês sentiram a mesma coisa que eu? Porque o medo de fazer algo que não seja de acordo com a vontade de Deus é grande. E o compromisso é tremendo. Se você fizer uma psicografia falando que você está com Madre Teresa de Calcutá do teu lado aqui, e não for ela, for um mistificador, você está, né, aplaudindo o erro do outro, se comprazendo disso e se tornando parte disso. Você se compromete espiritualmente. Por isso que alguns médiums acabam se desvirtuando, sucumbindo, né? Acabam ficando vaidosos. Aí numa dessas, para vocês terem uma ideia como é que é a situação, numa dessas psicografias últimas que eu fiz, eu desci as escadas com muita dificuldade, que o centro tem uma escadaria muito grande lá, e é de latão, eu tava com medo de escorregar ou de perder o equilíbrio,
E aí, quando eu terminei de descer a escada, olhando para o chão, né, preocupada para não cair, aí vinha vindo uma senhora que tinha sido atendida aquela noite. Aí ela veio até mim e falou assim: você estava lá na salinha de tratamento, você fez uma psicografia para mim que você me deixou muito emocionada. Eu agradeço muito você, agradeço muito a Deus, porque me fez muito bem. Aí eu olhei para a cara daquela senhora e falei assim: meu Deus, e agora? O que eu respondo? Né? Eu não posso falar, tá bom, de nada, porque não fui eu. Então, a única coisa que me veio na cabeça, falei, a senhora agradeça mesmo a Deus, continue agradecendo a Ele. Né? Se eu conseguir te trazer um acalento, é porque, na verdade, não fui eu. Né? Eu não conheço a senhora, não conheço a sua necessidade, mas a espiritualidade conhece. Agradece a espiritualidade, agradece a Deus. E se tem alguma coisa que foi escrito aí para a senhora se modificar, pensar, transformar, segue aí as instruções que a senhora vai se dar bem. Eu não lembrava de absolutamente nada do que eu tinha escrito para aquela mulher. O que eu ia falar para ela? O que eu ia poder acalentar ela naquele momento? E eu sei que ela veio me agradecer, esperando ainda mais alguma outra palavra. Eu não tinha nada para falar. Eu não conheço ela, não conheço a situação dela, não lembrava da situação dela. Então, quando a gente está fazendo psicografia de verdade, nós não estamos antenados à pessoa, nós estamos antenados a que a espiritualidade tem para falar. E aí naquele dia eu falei assim, poxa, tô feliz, não é por ela. Tô feliz porque de fato eu fiz uma psicografia, porque eu não lembrava de nada. Eu tenho a consciência daquilo que eu estou escrevendo, porém ela passa. Depois que a carta sai da minha mão, eu já não sei mais o que foi escrito, porque é pontual, é para aquela pessoa ali, acabou. Entra uma outra no lugar, a conversa já é outra coisa. Naquela noite tinha havido várias psicografias, e quando eu entrei nesse grupo que eu achava que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que mostrar serviço, eu também voltei com aquela ideia assim, eu preciso colocar nome. Né? Quem mandou, eu preciso escrever quem foi que mandou. E a princípio as minhas psicografias vinham, né? Ah, foi o André que mandou, foi o João que mandou, foi o Pedro que mandou. Falei, não, tô fazendo errado, porque eu tô inventando nome. Na verdade, eu estou inventando nome. Eu não tenho certeza se é esse nome. E eu não podia ter essa certeza através dos outros médiuns. Aí eu parei de colocar nome de espírito. Porque vai que eu escolhesse o nome de Joaquim para Maria, né? Então a gente corre esse risco sim, quando é médium. Por isso que a gente tem que estudar tanto, tem que doutrinar, tem que ter disciplina, tem que ter a certeza daquilo que você está fazendo. Não pode sair por aí, né, se gabando de que você está conseguindo desenvolver sua mediunidade, porque todo tipo de vaidade, todo tipo de orgulho se contradiz ao amor verdadeiro. Que a prática da caridade dentro da mediunidade é aquele amor sem apego, é aquele amor sem querer nada em troca, é aquele amor despretensioso. E quando você começa, fulano só anda comigo, eu falo, Gabriel anda comigo, é meu anjo de guarda. Mas eu não acredito que o próprio Gabriel seja o mentor das cartas que eu faço. Né? Então, eu acho que cada qual tem o seu trabalho. O Gabriel tem o trabalho de me proteger, de me puxar a orelha, né? De me colocar na a rédea da situação, porque às vezes eu desenfreio, né? Faço um monte de coisa, troco os pés pelas mãos, aí o Gabriel vem e puxa minha orelha. Mas eu não creio que seja o próprio que vem nas comunicações. Então, é isso que as pessoas acabam confundindo, né? Acha que o teu anjo de guarda é como Chico Xavier e o Emmanuel, né? Chico Xavier e o André Luiz. Nossa, o Chico Xavier tinha um monte de espírito que andava com ele o tempo todo. Não, o André Luiz vinha quando tinha que trabalhar as obras do André Luiz. O Emmanuel vinha até Chico quando tinha que trabalhar as obras do Emmanuel. Mas eu acredito que o anjo de guarda do Chico mesmo não era nenhum nem outro. Eu acho que esse já era uma outra função e nunca ninguém nem deu o nome dele. Né? Eu acho, não tenho certeza. Não sei se o Emmanuel também era o anjo de guarda dele, dividia esse trabalho. Não tenho certeza. Mas de qualquer forma, não era até onde eu li, até onde eu sei, nunca ficou como é que fala assim, exposto quem é que cuidava do Chico, quem é que protegia o Chico. Né? O Emmanuel dava conselhos. A gente sabe que ele era cheio de dar os conselhos, mas a gente não sabe se ele fazia a verdadeira proteção do Chico. Já a gente tem o nosso protetor, tem os mentores que são responsáveis pela nossa reencarnação. Então, para cada grupo de espírito, tem um tipo de função. Não existe só André Luiz para ficar dando comunicação em tudo que é lado. Tem outros espíritos que fazem esse trabalho. E aí tem médiuns que começam a crescer na sua vaidade, no seu orgulho e falam assim, o Chico morreu, não tem mais quem recebe André Luiz, agora eu estou recebendo. Cuidado, cuidado, porque isso aí não passa de mistificação.
Ah, só o Chico que pode receber o André Luiz? Também não. Mas a gente tem que estudar muito para saber. Não pode ser um José da vida aí, um José Ruela que apareceu e quer dar uma comunicação. Tem que ser só os espíritos mais puros e conhecidos na doutrina espírita? Se vigie.